Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Lu, eu sou uma escritora e eu também sou uma amante fervorosa da literatura e de livros em geral e de algumas outras coisinhas, mas por aqui eu gosto de trazer mais sobre livros e escrita e hoje não é muito diferente. Hoje eu quero falar com vocês sobre inverno e por quê? Inverno é minha estação favorita do mundo todo, do ano inteiro. Eu espero todos os dias da minha vida pelo inverno. Se eu pudesse, eu viveria no inverno. Sempre, 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 pra sempre. E normalmente eu estaria tomando um chá, falando de livros com vocês, mas eu acabei de terminar a minha 5ª xícara de chá do dia. Eu não acho que seria um pouco bacana para o meu corpinho. Enfim, eu trouxe para vocês 5 livros que eu acho que seriam uma ótima companhia para o seu inverno. E são alguns livros que eu não vejo muita gente falando sobre. Alguns deles são um pouco mais famosos. Entretanto, eu continuo não vendo tanta gente falando sobre, o que eu acho um absurdo. Enfim, o primeiro livro que eu queria comentar com vocês sobre é a minha coletânea favorita, de uma das minhas poetas favoritas, que é A Extração da Pedra da Loucura, da Alejandra Pizarnik. Para quem não conhece, a Alejandra Pizarnik foi uma poeta sensacional latino-americana. Ela é argentina e ela é um grande marco na poesia sentimental, na poesia do eu, a poesia da confissão, né? Depois eu vou fazer um vídeo certinho, a gente conversando sobre, porque é um assunto muito bacana, a questão da poesia da confissão. Mas a Alejandra Pizarnik, ela realmente foi um grande marco da poesia da confissão do século XX, latino-americana. E esse livro em si é, sem dúvidas, o melhor de todos os seus poemas. Ela tem algumas coletâneas de poesia que foram traduzidas para o português e elas estão sendo relançadas nessa versão bilíngue diviníssima. Eu fiquei tão feliz quando eu finalmente vi que eles estavam publicando de novo as coisas dela com uma capa bacana, em ordem, bilíngue. Eu fiquei, ai, que perfeição. Eu não tenho nada a reclamar. É óbvio que foi a Relicário que fez essa publicação maravilhosa. Eles são maravilhosos. Eu recomendo fielmente. Se vocês quiserem ir atrás de poesia bilíngue, as edições da Relicário, que são dessa editora aqui. Enfim, voltando ao foco. A Alejandra Pizarnik faz poemas excepcionais sobre o questionamento emocional, o questionamento da nossa sensibilidade. E ela sempre escreveu sobre seus sentimentos muito à flor da pele. A sua poesia começou por conta da sua melancolia e incertezas com a sua aparência, e isso foram desencadeando vários problemas na vida dela, e é por causa disso que ela acaba virando a grande poeta que ela foi. O que é um pouco triste, se você parar pra pensar, mas seus relatos são eternos, e eles são muito honestos. Eles são muito honestos e eles contam muito da alma, e eles têm essa melancolia clássica da poesia latino-americana, sabe? Que a gente encontra em diversos tipos de poetas dessa época, principalmente. Você vai ver muito. Eu não tenho muito o que falar desse livro sem expor os poemas nele, e eu não quero dar, assim, a perder esse livro. Eu realmente... eu vou pegar meu óculos e eu vou ler alguma partezinha em português, porque meu espanhol tá meio enferrujado. Oh my god, Lulu de óculos. Hi. Eu vou ler um pedacinho pra vocês de um poema bem pequenininho dela, que tá aqui, pra vocês terem uma ideia. Esse se chama Lanterna Surda. Os ausentes sopram e a noite é densa. A noite tem cor das pálpebras do morto. Por toda a noite faço a noite, por toda a noite escrevo, palavra por palavra, escrevo a noite. Não é lindo? Eu acho que é maravilhoso. Sou suspeita pra falar da Pizarnik. Ela é
uma das minhas maiores inspirações poéticas de todos os tempos. E eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha na poesia dela e na prosa dela também. Mas a poesia dela é impecável. Eu juro por tudo que há de sagrado no mundo e no universo que vale muito a pena dar uma olhadinha nos trabalhos dela. Enfim, continuando falando sobre poemas, é porque eu acho que o inverno e poesia andam lado a lado, sabe? Porque o inverno e a poesia, eles se conversam de uma forma inexplicável. Eu acho que o inverno, ele traz essa delicadeza da alma, sabe? Ele traz essa sanidade e ao mesmo tempo insanidade emocional muito intensa que a gente consegue ver facilmente dentro da poesia. Então, falando nisso, e também falando, é da mesma editora, inclusive, eles são sensacionais. Eu trago aqui pra vocês a coletânea completa de poemas da Anne Sexton. Que mulher. Que mulher. Se você gosta da Sylvia Plath, você vai amar a Anne Sexton. Se você adora poemas assim como o dela, você com certeza vai vidrar na Anne Sexton, se você já não conhece ela, né? Cara, a Anne Sexton, ela é um caso muito curioso pra mim, porque a poesia dela também, assim como da Pizarnik, surgiu de um lugar de emergência. Mas ao contrário da Pizarnik, ela não realmente queria fazer disso na sua vida até o momento que ela se sentiu que se ela não fizesse isso, ela perderia total controle da sua própria sanidade. Então, ela sempre amou ler, ela sempre amou fazer poeminhas de brincadeira lá e cá, mas foi só realmente quando as suas questões psiquiátricas se agravaram que ela sentiu a necessidade de escrever. E a escrita dela é tão bruta, ela é tão bruta, não uma questão palavras rudes, mas ela é intensa, ela é forte, ela faz muito, ela canta pra gente de uma forma diferente que outras cantam. Eu vou tentar dar um exemplo um pouco mais palpável. Enquanto tem poemas que eles são, por exemplo, uma brisa quente, o dela seria uma ventania fria, sabe aqueles cortes frios de vento? Seria assim, bem satisfatório, bem setting the mood, sabe? Sabe, vocês entendem? Eu vou pegar aqui um pedacinho para ler para vocês. A minha coletânea dela, essa aqui, inclusive, é a Compaixão, que ela não existe em outros países. Ela é uma coleção, ela é uma coletânea só brasileira. Então, porque ela tem todos os seus livros e aqui no final ela vai ter todos os poemas originalmente em inglês. Cara, a minha coleção dela, olha isso, tá tudo eu não sei se você consegue ver. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá rabiscadíssimo, tudo. Absolutamente tudo. Do pé à cabeça, tá tudo rabiscado, tá tudo grifado, tá tudo. Tem marca de choro, tem marca de questionamento, tem marca de batom, tem marca de tudo aqui. Enfim, eu gosto bastante dos poemas dela, vou te dizer. Tipo, olha isso. Eu começo a escrever, começo a conversar com o livro. É uma loucura. Eu vou ler pra vocês um trecho do poema que se chama Menstruação aos 40. Minha morte saindo pelos pulsos, 2 etiquetas, o sangue como ramelhetes para florescer, um à esquerda e outro à direita. É um cômodo quente, o ambiente do sangue, deixa as portas escancaradas. 2 dias para a sua morte e 2 dias para a minha. Eu juro, a forma que essa mulher escreve é tão forte. Vocês entenderam o que eu quis dizer com a brutalidade dela vem de uma forma tão honesta,
As palavras delas não são curadas, são palavras cruas e nuas ali na sua frente, contando uma realidade muito comum na época dela, anos 50, anos 60. Inclusive, ela foi colega da Sylvia Plath e tem um poema sobre a Sylvia Plath que ela escreveu e eu recomendo muito dar uma olhadinha. E falando na Sylvia Plath, só porque eu não sei se todo mundo aqui conhece sobre ela. Enfim, eu sou obcecada nessa mulher, então eu vou usar de todos os meus vídeos pra falar sobre ela. Eu acho que é o terceiro ou quarto vídeo que eu falo sobre essa mulher e eu trago esse mesmo livro, porque eu não vou parar de falar desse livro até que a morte nos separe, que é a coleção de poesia reunida da Sylvia Plath. A Sylvia Plath, ela foi uma escritora, uma autora e poeta sensacional do século XX. Ela publicou apenas um livro enquanto ainda estava viva e pós a sua morte, todo o seu trabalho foi sendo publicado e tem uma grande confusão atrás disso e eu posso fazer um vídeo mais a fundo sobre alguns autores, se vocês quiserem, e eu ficaria muito contente com isso, que é mais conhecendo eles mesmo a fundo, sabe, como pessoas, porque eu acho que quando a gente conhece um autor, um artista como pessoa, a gente entende melhor da arte deles, a gente compreende melhor as palavras e o ritmo que elas se movem, sabe? Enfim, recomendo muito. Sylvia Plath. Esse é só um adendo, não é realmente parte da coletânea. É só um adendo. Eu vou pegar alguma coisinha pra vocês. Curiosamente, eu vou pegar um poema dela só pra dar uma lidinha em um trechinho pra vocês terem uma noção de quem que é a Sylvia Plath. Esse é um trecho do poema Lesbos. O neon indo e vindo, como uma terrível enxaqueca, e as tiras modestas de papel no lugar da porta, cortina de palco, tipo cachos de viúva. E eu, meu amor, sou uma mentirosa compulsiva. E minha filha, olho para ela, rosto no chão, marionete sem fio, esperando para assumir. Por ela ser esquizofrênica, o rosto corado e branco cheio de pânico. Você deixou os gatinhos dela do lado de fora da janela, numa espécie de poço acimentado. Eu poderia ler as coisas dela para sempre. Enfim. Poemas para sempre. Poemas e poemas e poemas. E não iremos mais falar de poemas. Os próximos livros são de prosa. Não apenas prosa, mas alguns dos melhores que eu li nos últimos tempos. E eu não posso deixar vocês sem esses livros. Bom, esse próximo livro eu li no último inverno e ele mudou a minha vida. A escrita dessa mulher, sem dúvidas, mudou a minha vida, a minha forma de ser. E para todos os meus amigos que eu apresentei ela, eles também se apaixonaram imensamente por essa mulher, que é a Anne Carson. E da Anne eu escolhi Eros para trazer para vocês. Porque eu acho que o inverno ele não só vem com essa ideia fantasiosa, mas ele também vem com uma ideia de absorver conteúdo muito mais fácil do que em outros momentos. O inverno é maravilhoso, o inverno é uma bênção que a gente tem. Enfim, em Eros, a Anne vai explorar a ideia da poesia erótica e da escrita erótica, mas não numa questão objetificando corpos, e sim numa questão Eros, o deus, uma ode a esse deus, uma ode ao toque e à sensibilidade humana e espiritual. E sobre o amor, ela fala muito sobre amor, e ela também cita Safo, muito, porque Safo é com certeza um dos seus maiores estudos da vida. Tudo que a Anne Carson faz que tem a ver com a Safo é impecável. Ela é a melhor tradutora da Safo que existe e que provavelmente vai pisar nessa terra. E simplesmente esse livro é divino, ele é divino. Ela explora uma narrativa sobre o amor, sobre o toque, sobre o desejo, sobre
a poesia, sobre a escrita atual, antiga, moderna, ela emaranha tudo e tece pra gente uma tela linda do que seria uma ode perfeita a Eros. E é genial. Esse livro é genial. Eu acho que se vocês puderem pegar qualquer um desses livros, é esse aqui. Esse livro é um grande companheiro de vida. Você vai estar o tempo todo voltando e pensando nele. E Anne Carson é maravilhosa. E outra, essa edição é sensacional. Eu não consigo só olhar um livro pelo conteúdo. Eu admiro muito o trabalho do pessoal que faz a capa e as edições em geral. E o pessoal da Bazar do Tempo é incrível. Eles são muito legais. E eles estão sempre na Feira do Livro, que acontece aqui em São Paulo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de alguma vez vir pra cá, quando estiver rolando essa feira, tenta ir atrás da banquinha deles. Eles são os queridos e os livros deles são impecáveis. Então, é isso. Falando da Feira do Livro, eu trouxe um que eu li porque eu encontrei na Feira do Livro. Eu fui pra lá com algumas amigas e eu vou ser bem sincera, eu fui pra lá buscando alguns livros que pudessem me acender alguma ideia do meu projeto atual. Eu consegui, inclusive achei novas obsessões literárias dentro dos meus estudos. Enfim, mas o primeiro livro que eu peguei na mão e que realmente me intrigou muito foi um livro que eu nunca tinha ouvido falar antes e eu não vi ninguém falando sobre. Eu vou trazer um vídeo mais focado sobre esse livro depois, porque eu acho que esse livro e essa autora merecem muito espaço na literatura internacional. Enfim. As Herdeiras, da Aisha de la Cruz, que é uma escritora espanhola. Esse é um livro muito recente, na verdade. Ela é uma escritora recente. E ela é sensacional. A forma que ela trabalha é extremamente admirável para mim. E nesse livro a gente encontra diversos temas muito atuais e muito polêmicos. Talvez seja até por isso que não esteja tão na mídia assim, porque ela não só vai trabalhar a questão do luto de uma família pós o suicídio de um membro da família, mas também a pessoa que se suicida é a avó das meninas que das mulheres que protagonizam esse livro. Esse livro, ele vai trazer assuntos sobre o abuso de substâncias por medo de perder a sua excelência no trabalho, questões de maternidade, questões psicanalíticas, questões de psiquiatria. Ele vai trazer questões com religião e espiritualidade dentro da família e como que isso se enraiza dentro da gente. Vai trazer questões de heranças positivas e negativas e misticismo e laços de família sendo quebrados e reatados o tempo todo. E tudo isso dentro de um cenário atual. O que, eu vou ser bem sincera, normalmente eu não leio livros que se passam no cenário atual, porque eu não sei, eu acho que sempre que a gente coloca alguma questão de tecnologia, é muito difícil da gente não se desconectar com o personagem humano. Mas aqui ela fez de uma forma tão interessante, porque o pouco de tecnologia que é usado foi para o contato entre elas ou para a desconexão que elas têm entre si. Eu rabisquei esse livro inteiro. A cada página eu parava as pessoas da minha família pra performar. Ficava assim, não, gente, peraí. Olha esse parágrafo. Eles, uau, bacana. De primeiro eles adoravam. Eles ficaram tipo, caramba, que incrível. Depois ficaram tipo, Luísa, tá fazendo outras coisas. Mas eu não consigo parar de pensar nesse livro desde que eu li ele. Eu terminei de ler ele. Eu fiquei incrédula que ele acabou. Da forma que ele acabou. E eu fiquei encarando a parede por pelo menos 1 hora, assim, ó. Uau. Uau, 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 uau. Simplesmente, uau. Enfim, leiam esse livro. É muito bom. Eu tô lutando contra cada centímetro do meu corpo pra não performar um pedaço desse livro pra vocês. Enfim. Eu amo muito aquele livro. Aquele livro é sensacional. E
Se eu não tivesse ido pra Feira do Livro, eu nunca teria descoberto esse livro. Porque realmente é um livro que a gente não vê sendo aclamado pelo público. E isso é muito triste, porque grandes livros nem sempre são grandes nomes na literatura ou na mídia em si. E eu aprecio muito lugares e momentos tipo a Feira do Livro, justamente por isso, porque eles trazem essas editoras menores que têm um trabalho muito caprichado. Por exemplo, a DBA, que trouxe As Herdeiras, eles são sensacionais. A edição deles é impecável, impecável. E não teríamos como ter um acesso tão fácil a eles se não fossem por esses eventos. Então eu sou muito grata a isso. Ai, eu não queria ter que me despedir de vocês assim, mas eu vou trazer aqui um livro que é literalmente um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu não tenho ele em português, então, desculpa, mas é esse aqui, que é o East Side of Eden, do John Steinbeck, que é um livro genial. Esse livro, eu juro por tudo no mundo, com a minha alma e sangue, que esse livro mudou a minha vida por completo, porque uau! Ele conta da história de duas famílias que moram na América do Norte e como elas acabam se interligando entre as suas histórias pessoais. Ele é tão devastador e consumidor de almas, e você se envolve com cada personagem e você acolhe cada amizade e cada momento de família e cada paixão. É uma história sobre seres humanos reais indo atrás de objetivos reais e fazendo coisas reais. E isso faz deles, às vezes, serem pessoas horríveis, horríveis um contra o outro. E isso trouxe algumas das frases mais sentimentais que eu já vi na minha vida. E eu juro que tem uma frase aqui atrás que eu achei ela muito engraçada, que eu realmente concordo com, que que o David Wyatt, né, que é o que fez a introdução dessa edição da Penguin, escreveu, que é There's only one book to a man, que seria existe apenas um livro para o homem, que seria East Side of Eden. Então eu concordo. Sem dúvidas, eu concordo. Esse é provavelmente um dos 5 melhores livros que eu já li na minha vida. E eu recomendo muito, 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 muito. Eu sei que tem também esse livro em português. Então, eu vou deixar aqui o título em português para quem quiser buscar. Mas, que livro. Meus amigos, que livro. Que livros, né? Porque assim como tudo que é bom acaba, esse vídeo também. Esses foram os livros e os poemas e os trechos e os motivos do porquê eu acho que você deveria ter algum desses títulos na sua lista de livros de inverno. E eu sei que não é todo mundo que consegue ler tanta coisa o tempo todo, e eu sei que não é todo mundo que gosta de ler poesia ou que gosta de ler prosas um pouco mais complexas e emocionais. Mas eu sei que provavelmente vai ter alguém vendo isso que vai falar, isso parece muito interessante, eu vou dar uma olhada. Então, eu espero que vocês gostem de verdade de algum desses livros, porque eles são realmente livros muito especiais para mim. Eu não trago nada aqui que eu realmente não goste ou que eu não tenho algo a dizer sobre, porque eu acho que não faz sentido a gente só vender uma imagem por aí quando se trata de literatura. Livro é conteúdo. Se você não está aprendendo alguma coisa com aquilo, tem algo de errado nessa leitura. A gente tem que voltar pro começo, fazer tudo de novo. Enfim. A magia do inverno. A magia do inverno, porque que coisa bonita que é poder saber que nos dias mais frios e nas noites mais geladas e talvez assustadoras, com todos os barulhos de galhos lá fora, a gente pode se esconder debaixo de um cobertor
e na meia luz de alguma lâmpada qualquer, a gente pode ler algum bom livro, não é? Eu acho isso maravilhoso. Enfim, eu espero que vocês estejam gostando do que eu tô trazendo pra cá, porque eu realmente só trago coisas que tocam no meu coração e que falam, não, eu preciso falar com eles, eu preciso falar com eles. Eu gosto muito de falar com vocês. E eu tô muito feliz de ver gente chegando, muita gente chegando, isso me deixa muito animada pra falar com vocês, na verdade. E eu espero que vocês fiquem por um tempinho. E eu espero que vocês gostem do meu livro, que tá saindo agora em julho, em menos de um mês. Eu vou chorar. Em menos de um mês, A Besta Siamesa sai pra vocês no Kindle. A Besta Siamesa é um livro que eu fiz com muito amor e carinho e vai sair dia 20/7. E eu sei que eu tô falando isso o tempo todo, mas eu tenho que... Eu tenho que ficar, gente, meu livro, por favor, compre meu livro. Não! Juro, esse livro consumiu a minha vida, então eu finalmente tô podendo falar sobre isso, então eu vou falar sobre isso. Enfim. Eu espero que vocês estejam bem e que vocês tomem bons chás. A minha recomendação de chá do momento é uma xícara de Lady Grey com um pouquinho, só uma colherzinha assim de café, de mel e completar a xícara com leite. E é isso. Eu espero que vocês tenham boas leituras de inverno e eu espero que vocês se agasalhem e deem abraços quentes em pessoas que vocês amam. E a gente vai ficando por aqui. E eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau.